Bom, vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje, focando em um tema que eu acho simplesmente fascinante: o povo que abandonou Deus, a crise espiritual de Judá. A gente vai explorar uma das passagens mais famosas da história e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas, cruzando os relatos do profeta Jeremias com algumas visões geniais do teólogo Charles Spurgeon e de acadêmicos da área. Sabe aquele versículo famosíssimo de Jeremias 29:11, sobre os planos para prosperar e dar esperança? Pois é, a gente vive vendo isso estampado em quadros de parede, cartões e publicações por aí, parecendo super aconchegante. Mas a verdade, o contexto original dessas palavras passou bem longe de ser tranquilo. Elas foram literalmente forjadas na fumaça e nas cinzas de uma civilização completamente destruída. Mas para e pensa comigo. Como é possível que um povo que tinha acabado de perder suas casas, o seu templo sagrado e a própria liberdade receba do nada uma mensagem de paz? É uma loucura, né? Para desvendar de verdade o mistério desse famoso exílio na Babilônia, a gente precisa quebrar algumas das nossas visões modernas e encarar a profunda decadência espiritual que levou aquele povo até lá. O que nos leva à nossa primeira parte, a crise espiritual. Para a gente se situar bem nas realidades daquele antigo Oriente Próximo, a história nos mostra que Jeremias foi chamado para atuar bem no meio de um furacão geopolítico. Era um período de agitação absurda, com a nação espremida e lutando para sobreviver às ambições de gigantes da época como o Egito e a Babilônia. E quando a gente observa a linha do tempo dos acontecimentos, percebe o quão rápido tudo foi ladeira abaixo. Começa lá nas reformas religiosas do rei Josias, em 621 a.C., que infelizmente foram só maquiagem, bem superficiais. Passa por batalhas gigantescas até culminar na devastação absoluta e na queda de Jerusalém em 587. Mas qual foi a raiz desse colapso todo? Foi, na essência, uma traição. Judá estava doente de uma pecaminosidade crônica, abandonando a fonte de águas vivas para se agarrar ao que os textos chamam de cisternas rotas. Imagina a falsa segurança de achar que apenas um templo de pedra os salvaria de qualquer mal, enquanto na rua a sociedade afundava na idolatria, na injustiça social e numa rotina de rituais totalmente vazios, sem coração nenhum. Ponto 2. O fardo de Jeremias. Com o cenário pegando fogo, a gente precisa entender a agonia absurda que caiu sobre o homem escolhido para dar o aviso de que o barco ia afundar. O chamado de Jeremias exigiu dele um isolamento extremo. Ele foi proibido de casar, de ir a festas, até de ir a funerais. A própria vida do cara virou um outdoor ambulante e doloroso do julgamento que estava chegando. Teve momentos em que ele se sentiu completamente abandonado, já que suas lágrimas e intercessões pela nação eram rejeitadas repetidamente. Mas aqui tem um detalhe crucial. Por meio de todo o sofrimento de Jeremias, a gente percebe que o desastre iminente não significava que Deus tinha perdido o controle. Muito pelo contrário. Como Charles Spurgeon pontua tão bem, isso era uma disciplina severa, sim, mas profundamente enraizada num amor de aliança. A vara que corrige não é um sinal de rejeição, mas uma tentativa de resgate. Seção 3. A ilusão dos falsos profetas. E enquanto a crise apertava, uma divisão claríssima tomou conta do povo. De um lado, a verdade que amarga na boca e do outro, a mentira que desce doce. Olha só o contraste. Jeremias mandou a real, avisando que seriam 70 anos de exílio e submissão, um processo longo e doloroso. Já os falsos profetas vendiam exatamente o que todo mundo queria comprar. Atalhos, volta para casa num piscar de olhos e paz sem precisar de arrependimento. E sabe qual era a maior ameaça de verdade? Não era o exército babilônico acampado lá fora com espadas. Era essa falsa esperança religiosa do lado de dentro dos muros. Ela incentivava a rebeldia no momento em que o povo mais precisava de maturidade. É aquela velha história. O remédio amargo salva sua vida, mas o veneno disfarçado de doce acaba com ela. Número 4. O exílio na Babilônia. Como a verdade foi rejeitada de forma teimosa, o desastre se tornou inevitável. Enquanto potências antigas como a Assíria desmoronavam e o Egito enfraquecia, a Babilônia do rei Nabucodonosor chegou como um rolo compressor. Judá foi esmagada, virou um estado vassalo devastado e a sua população foi arrancada de casa e arrastada para o coração de um império inimigo. 70 anos. Esse era o número exato e agonizante que a profecia indicava para o cativeiro. Para colocar isso em perspectiva, é tempo suficiente para garantir que uma geração inteira nascesse, envelhecesse e morresse em solo estrangeiro, sem nunca mais pisar na sua terra natal.
Mas esse tempo no deserto não foi à toa. Não era só um castigo por castigo, sabe? Era um processo pedagógico pensado a longo prazo. A intenção era arrancar de vez toda aquela falsa segurança de Jerusalém e ensinar na marra o que era uma fé verdadeira. Como dizem, maturidade não vem com atalhos apressados, ela vem com o pó do deserto. E assim chegamos à nossa última parte, a parte 5, os Códigos da Esperança. No meio de todo esse caos, chega uma carta aos exilados que muda o jogo. Ela traz instruções tão surpreendentes que parecem de trás para frente. Em vez de armar um plano de fuga ou revolta armada, a ordem foi: construam casas, plantem jardins, casem-se, prosperem. E o mais chocante de tudo? Orem pela paz da cidade inimiga, da Babilônia. Era um chamado contraintuitivo para florescer no meio do trauma. Isso mostra, de forma brilhante, que a devoção verdadeira não está presa a um CEP ou a um templo cheio de ouro. A verdadeira essência da fé se prova quando a gente consegue brilhar e manter a integridade não só nos lugares sagrados, mas principalmente no meio de cavernas escuras e campos estranhos. E no fim das contas, o grande objetivo de todo esse exílio era provocar um reinício, um avivamento espiritual genuíno. Era afastar as pessoas daquela burocracia religiosa vazia e levar todo mundo para uma busca sincera, de coração inteiro. A restauração nunca foi apenas sobre recuperar um território no mapa. Era sobre recuperar o coração de um povo. É por isso que aquele versículo lá do início, que todo mundo acha fofo, sobre os planos de paz e futuro, era na verdade um teste gigantesco de paciência. Ele prova que o relógio divino não funciona na nossa ansiedade imediata. Ele trabalha focado em gerações inteiras. A promessa era de ouro, com certeza, mas a embalagem de chumbo era pesada demais de carregar. Então, para a gente fechar e levar isso para a vida, se encararmos a Babilônia como qualquer fase pesada de espera, de disciplina ou de deserto existencial que a gente enfrente, qual vai ser a nossa escolha? O legado dessa mensagem não é oferecer uma fuga mágica dos problemas. Pelo contrário, é um convite profundo para a gente descobrir como edificar, plantar, orar e encontrar propósito exatamente no lugar onde estamos hoje.